Pessoal, vozes verbais, eu não sei se a gente viu isso no primeiro ano. Alguém lembra se a gente falou alguma coisa sobre vozes verbais? Não lembro. Mas vamos lá. O que é vozes verbais, tá? Aqui eu coloquei, não coloquei a parte explicativa. Vozes verbais, a gente vai identificar onde recai, tem a quem quem recai, na verdade, a ação, tá? Se a gente vai ver que vai existir na voz ativa o agente, que a gente vai chamar de, né, sujeito e agente, e na voz passiva a gente vai encontrar o paciente, tá? Então, acho que vai ficar claro aí quando eu começar a explicar. Então, o que que ele coloca aqui? Na voz, peguei isso aqui, tá até lá no Google essa parte, mas eu vou explicar tudo, os exemplos eu quem criei, mas essa partezinha aí eu peguei já pronto, tá? Então, vamos lá. Voz ativa. A voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação, também chamado de sujeito agente, tá? Gente, sujeito agente não é um tipo de sujeito como a gente viu lá, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, não, tá? Isso aqui é porque identifica quem pratica ou sofre ação, por isso que é chamado aí de sujeito agente. Então, nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado, portanto, o agente fica em evidência. Então, ou seja, voz ativa é a voz em que o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo, tá? Alguns exemplos ali. O rapaz ouve a moça, então ele que pratica a ação de ouvir. O jardineiro rega as plantas todos os dias, ele exerce a ação de praticar, tá? As meninas lerão muitos livros, as meninas é o sujeito agente, porque são elas que leem, e o arquiteto elaborou lindos projetos paisagísticos, ele é o sujeito agente, porque é ele que pratica a ação de elaborar, tá? Então, por isso que é chamada de voz ativa. Aí nós temos a voz passiva. O que é a voz passiva? O próprio nome passivo já dá a ideia de que o sujeito será paciente, tá? Se ele é paciente, ele sofre a ação expressa pelo verbo, não será ele o que pratica a ação, como vimos na voz ativa. E a voz passiva, ela vai se dividir em duas. Uma que se chamará a voz passiva analítica e a outra que é chamada de voz passiva sintética, tá? Então, vamos lá. Aqui tem uma explicação que eu também peguei lá acho que foi do site Só Português, mas isso não vai importar, porque eu quero que vocês entendam aí a construção, tá, das frases. Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, chamado sujeito paciente. Logo, a voz passiva pode ser usada para evidenciar o agente, e sim quem está sendo impactado por ela, tá? Então, vamos lá. Para entendermos esse conceito, vamos pegar os exemplos anteriores, porque os exemplos anteriores são esses aqui, tá? Que a gente colocou na voz ativa. Então, eu trouxe aqui para a voz passiva. Então, vamos lá. Gente, aqui na voz ativa, olha aqui, ó. O rapaz ouve a moça. Preste atenção, para você entender a próxima. O que acontece? Aqui, olha a diferença, ó. Neste caso aqui, quando eu transformei aquela voz ativa na voz passiva, o que acontece? Ó, a moça é ouvida pelo rapaz. Então, a moça aqui é chamada de paciente, porque não é ela que vai, né, fazer a ação de ouvir. Porque quem vai ouvi-la é o rapaz, tá? Por isso que ela é chamada de sujeito paciente. A moça aqui será chamada de sujeito paciente, justamente porque ela vai ser uma paciente da ação aqui do rapaz, tá? Ele que vai ouvir, como a gente viu aqui, ó. O rapaz ouve a moça, tá?
Aqui, as plantas são regadas pelo jardineiro todos os dias. A gente viu aqui na anterior, ó, o jardineiro rega as plantas todos os dias. Então, ele é que pratica a ação de regar. Então, quando a gente traz para cá, as plantas serão agente, ou perdão, as plantas serão paciente, porque não são elas que vão exercer a ação de regar, tá? Ela será paciente da ação aqui feita, produzida pelo jardineiro. Aqui a gente viu outro, as meninas lerão muitos livros, as meninas serão agente de ler, tá? Do verbo, e aqui os livros serão pacientes, muitos livros serão lidos pelas meninas. Na outra que a gente viu, o arquiteto elaborou lindos projetos paisagísticos, e na voz passiva vai ficar, os lindos projetos paisagísticos serão paciente, o sujeito paciente aí da elaboração do arquiteto, porque são eles que foram elaborados pelo arquiteto, tá? Então, vamos lá. Então, tá claro isso aí ou preciso retomar? Posso seguir? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só desligar aí. Quem é? Quer fazer Professora, alguma pergunta? então, voz passiva é quando o sujeito, né, ele sofre a ação, né? Sim, a voz passiva, o sujeito sofre ação, Júlia. Ele que não é ele que exerce, aqui, ó. Olha aqui, ó. A moça é ouvida. Não é ela que ouve. Olha aqui, é o rapaz, tanto é que eu fiz isso de propósito. Ó, o rapaz ouve a ação, está na voz ativa. Quando eu transformo essa frase na voz passiva, ó, a moça é ouvida pelo rapaz. Então, ela sofre a ação, tá? Por isso que é chamada aí de voz passiva. Entendeu? Se tiver alguém mais, pode perguntar. Agora, como é que nós fazemos, como é que nós construímos a voz passiva analítica, tá? Porque, por enquanto, a gente só está vendo aí a passiva analítica. Tem a sintética também, mas a gente terminar essa aqui. Vamos lá. Como é que eu faço, então, eu coloquei fórmula, tá? Eu fiz aí, fórmula da voz passiva analítica. Então, você vai ter o sujeito paciente, o verbo auxiliar ser ou estar, mas 90% das vezes ou mais, eu acho que mais de 90% das vezes é o verbo ser que será usado, o estar é muito difícil ser usado, tá? Eu coloquei seu estado, ser ou estar, porque a gente pode encontrar, mas aqui, maioria esmagadora é o verbo ser. Então, o verbo auxiliar ser ou estar, mais o particípio do verbo principal e mais o agente da passiva. Então, vamos lá, ó. Eu coloquei aqui para vocês entenderem direitinho. Então, o jardim é o sujeito paciente, porque é ele que recebe a ação. O foi é o verbo auxiliar ser, tá? Que está aqui no pretérito perfeito. Por isso que por isso que quando eu disse para vocês lá no primeiro ano que vocês teriam que aprender a conjugação dos verbos, é justamente porque nessa hora aqui da voz ativa, porque nós vamos ter que transformar, a gente vai ver aqui mais para frente, vocês vão ter que transformar a voz ativa em passiva ou vice-versa. Então, tem que saber aí a conjugação verbal. Então, o verbo aqui... Oi? Alguém perguntou? Esse pelo jardineiro não seria agente da ativa, não? Você está fazendo ação. Não, ele é agente da passiva. O pelo Por jardineiro. que da passiva? Porque se você chama agente da passiva, porque o sujeito aqui é paciente. É ele que é o agente desse sujeito aqui, ó. Entendeu, Ana? Ele é o agente da passiva porque ele é o agente desse sujeito, e o sujeito é chamado de sujeito paciente. Você só... Então, em uma frase passiva nunca vai ter algum agente ativo e em uma voz ativa nunca vai ter um agente passivo. Não vai ter. Na voz ativa você não tem sujeito passivo, perdão, agente da passiva não, é só na voz passiva analítica, tá? Então, vamos lá. Entendeu, Ana? Entendi. Então, vamos lá. Então, o jardim, tá? É o sujeito aqui paciente, porque ele vai receber a ação do jardineiro, por isso que aqui é chamado de agente da passiva. O foi é o verbo ser aqui, ó. O verbo ser, só que está
o verbo, o ser aqui está no pretérito perfeito, do indicativo. E regado, tá? O que é o regado? É isso aqui, ó. Particípio do verbo principal, porque em uma locução verbal, você tem o verbo auxiliar e depois o verbo principal, tá? O verbo principal aqui está no particípio. Lembra que nós temos lá as 3 formas nominais do verbo, tá? Então, vamos lá. Sim, aí depois o agente da passiva. Por que é chamado agente da passiva? Porque ele é o agente aqui do verbo. Tá? Ele que vai ser o agente aqui do jardim. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém que está entrando aqui. Parece que tem alguns alunos. Deixa eu ver se tem aqui. Vamos voltar então aqui. Vamos dar sequência aqui. Na próxima. Sim. Deixa eu olhar aqui que eu acho que eu... Como passar as frases, que são essas frases aí que eu coloquei, as frases a seguir, com voz ativa para a voz passiva analítica. Então, preste atenção nisso aqui, tá? Eu vou colocar aqui o verbo... essa primeira frase está na voz ativa, por isso que eu coloquei aqui um V e um A, voz ativa, e eu vou transformá-lo na voz passiva. Então, o garoto comprou 2 pastéis, tá? Então, você tem aqui o sujeito, o agente, o garoto, né, que exerce a ação aí do verbo comprar. E aí, quando eu transformar na voz passiva, VPA, ou voz passiva analítica, o que acontece? O objeto direto aqui, pessoal, lembra quando a gente estudou lá, sintaxe, nós estudamos que o verbo comprar, comprou o quê? Comprou algo. O que é o algo? Os 2 pastéis é o objeto direto, tá? O do objeto direto é ele que vai se transformar aqui no quê? No sujeito paciente, tá? 2 pastéis é que vão receber a ação, né, do verbo, tá? Do verbo. Então, vamos lá. 2 pastéis foram comprados. Se eu disse que a voz passiva analítica é formado pelo verbo ser, olha aqui, foram, e o particípio do verbo principal, comprados. Por que principal? Porque o verbo aqui da voz ativa é o comprou. Então, você vai usar. Então, não se esqueçam, preste atenção. Toda vez que eu transformar da voz ativa para a voz passiva analítica, eu sempre terei que acrescentar o verbo ser, tá? Agora, é importante observar que você tem que colocar o verbo ser no mesmo tempo e modo em que estiver o verbo da voz ativa. Ó, comprou está no pretérito perfeito. Se o comprou está no pretérito perfeito, então o verbo ser aqui, que é foram, também tem que estar no pretérito perfeito. Então, você não poderia construir a frase assim: 2 pastéis são comprados, ou 2 pastéis seriam comprados, ou 2 pastéis eram comprados. Por que eu não posso fazer nenhuma dessas construções? Porque você tem que observar este verbo, olha, você tem que observar isso aqui, tá? Vou até grifar aqui, ó. Você tem que observar este verbo comprar. Se ele está no pretérito perfeito, então este verbo auxiliar tem que seguir aqui essa indicação aqui, tá? Então, 2 pastéis foram comprados pelo garoto. Por quê? Porque o garoto aqui, que é o sujeito agente na voz ativa, vai se transformar em agente da passiva. Olha aqui, ó. Tá? Então, ó, 2 pastéis, ó, o jardim, para você olhar aqui, ó. 2 pastéis é igual aos 2, é o jardim, sujeito paciente. Foi, este foram aqui. Regado é este comprados, que é o verbo principal. E pelo garoto é este pelo jardineiro aqui, ó, agente da passiva. Então, ó, essa construção aqui, que é a fórmula aqui da voz passiva analítica. Entenderam isso aí? Ou quer alguma outra explicação? Alguma dúvida? Eu posso continuar? Então, vou continuar. Você pode dar outro exemplo? Sim, vai ter mais aqui à frente, ó. São frases a seguir. Isso aqui é só a primeira. Ok.
Vamos lá. Olha aqui, preste atenção aqui. Olha, voz ativa. Ó, o fazendeiro colheu 1 tonelada de soja, tá? Então, o sujeito aqui, a gente, na voz ativa, o fazendeiro, o verbo, tá? Colheu o quê? 1 tonelada de soja. Então, 1 tonelada de soja é o meu objeto direto do verbo colher. Então, quando eu transformar esta voz aqui, que é a voz ativa, na voz passiva analítica, essa 1 tonelada de soja, que é o meu objeto da voz ativa, vai se transformar aqui no meu sujeito paciente. Então, ó, 1 tonelada de soja foi porque foi. É o verbo ser. Não pode se esquecer que quando eu transformo na voz passiva analítica, o verbo ser tem que entrar. Como este verbo colheu está no pretérito perfeito, você tem que colocar o verbo ser, que é o verbo auxiliar, também no mesmo tempo do verbo aqui, tá? Por isso que é foi. Por isso que eu disse que é importantíssimo saber conjugar verbo, tá? Porque se eu fizesse aqui, ó, vou até fazer uma frase aqui, ó, para ver quem consegue me dizer como ficaria, tá? Deixa eu colocar aqui. Se a voz ativa estivesse assim, vou colocar aqui, tá? Eu fizesse essa frase assim, o fazendeiro, eu vou perguntar para vocês, o fazendeiro colhia legumes, vou colocar aqui, diferente, colhia legumes, para aqui, uma frase curta. Colhia legumes, como é que ficaria, vou perguntar aqui para a Natália. Hein, Nath? Como é que ficaria essa frase na voz? Meu pai. Vou começar a fazer isso com vocês agora, tá? Como ficaria essa aqui na voz passiva analítica? O fazendeiro colhia legumes está na voz ativa. Como é que ficaria na voz passiva analítica? Mulher do céu, não sei te responder isso, não. Eu posso tentar, Renata? Os Pode. legumes seriam Pode. colhidos pelo fazendeiro? Peraí, quem falou isso? Acho que era. Élida, deixa a Élida falar, que ela me pediu. Fala aí, Élida. Como é que ficaria? Os legumes foram colhidos pelo fazendeiro? Ó, vamos por partes. Primeiro, não precisava o osso, porque não tem aí o osso, né? Então, seria legume, né? Mas o que você errou aí? Alguém falou aí correto. Alguém que... É porque deveria... Foi Cleiton. Foi Cleiton? Legumes eram colhidos pelo fazendeiro. Pronto, ó, foi Cleito. Foi Cleito e depois acho que Ana Luísa acho que falou aí também. Ó, gente, legumes, ó, legumes. Por quê? Porque o meu objeto é direto, igual aqui, ó, 1 tonelada de soja ficou no lugar do sujeito paciente e legumes aqui no sujeito paciente. Agora, preste atenção que este verbo aí não está no mesmo tempo deste. Olha isso aqui. Este aqui é pretérito perfeito. Tá? Por isso que ficou foi. Ó, 1 tonelada de soja foi colhida pelo fazendeiro. Aqui é colhia. Então, se é colhia, eu tenho que colocar o verbo ser no mesmo tempo e modo do verbo colhia. Colhia está no pretérito imperfeito. Como é que eu conjugo o verbo ser no pretérito imperfeito? Era. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres, eles eram. Então, seria assim, ó, legumes eram, ó, colhidos, ó, pelo fazendeiro. Entenderam, gente? Vocês têm que observar o verbo da voz ativa, senão vocês erram. Por isso que tem que saber conjugar, tá? Agora, aqui está mais fácil, porque aqui nós temos só um verbo, tá? Aqui só tem o verbo colher. Agora, e aqui? Que nós temos uma locução verbal. Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Nesta aqui, na voz ativa, o aluno deverá estudar este assunto. Então, preste atenção, porque aqui fica um pouquinho mais complicado. Porque aqui nós temos 2 verbos. Agora, você tem que lembrar o seguinte, vocês têm que lembrar o seguinte, toda vez que houver
todas as vezes que houver uma voz ativa e que eu for transformar essa voz ativa na voz passiva analítica, eu sempre terei que acrescentar o verbo ser. Isso é regra. Então, sempre, se eu tenho dois verbos, olha, se na ativa eu tenho um, como aqui, na voz ativa, na voz passiva analítica, eu terei dois, ó, foi e colhida. Se aqui eu tenho dois, deverá estudar, na voz passiva analítica eu deverei ter três, porque eu tenho que acrescentar o verbo ser. Então, vamos lá. O aluno deverá estudar este assunto. Ó, este assunto é o objeto direto, então ele vem para cá. Tá? Lembre-se que o objeto direto vai se transformar em sujeito paciente. Então, este assunto. Como é que eu faço quando houver uma locução verbal? Então, eu repito o primeiro verbo, ó, deverá, e aí, depois dele, eu vou encaixar o verbo que ser, tá? Por que que este verbo, alguém sabe me dizer, por que que este verbo está no infinitivo? Sabe, Ana Luísa Correia? Você sabe me dizer por que que este verbo ser aqui está no infinitivo? Eu acho que é porque ele está entre esses dois verbos aí, ó. Entre o deverá e o estudar. Só por isso? E Porque ele tem que ser o auxiliar de estudado. Sim, mas a explicação está relacionada aqui, ó. Está relacionada à voz ativa. Qual é o principal da voz ativa? Me diz aí. É o verbo que faz a Fazer ação. ação. E qual é o verbo principal que faz ação na voz ativa? É deverá ou estudar? Estudar. Estudar. Em qual das formas nominais o estudar está? Infinitivo. Presente. Ah, tá, infinitivo. 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 É por isso que, ó, tá vendo aqui? Ó. É por isso que o verbo ser está no infinitivo, porque ele segue, ó, ele segue a conjugação ou a forma em que está o verbo principal da voz ativa. Entenderam isso aí? Uhum. É como aqui, só que aqui só tinha um, aqui não tinha forma nominal, então ele seguiu aqui a conjugação, tá? Aqui, como ele está no infinitivo, então o verbo ser seguirá aqui o infinitivo. Então, por isso que você vai colocar este aluno deverá, ou este aluno, perdão, este assunto deverá, você repete, ser estudado, tá? Então, estudado é o que eu falei, o último aqui você tem que sempre colocar no particípio, estudado pelo aluno. Então, essa aqui é um pouquinho mais complicada, tá? Vamos para o próximo, que é com 3 verbos, tá? Olha aqui. O verbo, a voz ativa. O professor deve estar ministrando aula neste momento. Aqui é a voz ativa, ele é o agente e a... Gente, preste atenção. Neste momento aqui, é um adjunto adverbial de tempo, tá? Ele não vai fazer diferença nenhuma, você só vai repeti-lo no final da frase. Aí você diz assim, agora eu não consegui fazer porque tem aqui um adjunto adverbial. O adjunto adverbial está no final, você só faz repeti-lo. Ele não vai fazer diferença nenhuma aqui na ordem, na hora de você fazer a transformação. Você vai olhar, é o objeto. Olha, quem é o objeto aqui da frase é a aula. Ó, ministrando o quê? A aula. Então, a aula vem para cá, tá? Como aqui a aula é objeto, então ela se transforma aqui em sujeito paciente. Agora, vamos lá. A aula. Então, vamos de novo. Preste atenção, ó. Repetir os 2 primeiros verbos. A aula deve estar. Agora, você já sabe. Bora, Cleito, responde aí. Por que eu coloquei o verbo aqui, auxiliar, no gerúndio? Hein, Cleito? Peraí. Eu expliquei isso aí na frase anterior. Por quê? Se você... Eu sei por quê. Deixa Cleito responder. Se ele estava presente, ele vai saber. Pode responder, Elida, eu não ligo, não. É Cleito. Responde, Elida. Tá me enrolando, Cleito.
É porque o verbo principal, ele tá no gerúndio. Isso, o verbo principal da voz Isso mesmo. Ó, muito bem, Hélida, parabéns. Ó, o verbo principal, olha aqui, da voz ativa, ministrando, olha a terminação NDO, está no gerúndio. Assim como esse aqui estava, assim como eu coloquei o verbo ser no infinitivo, porque o verbo estudar está no infinitivo, tá? Então, aqui também eu vou colocar o verbo ser no gerúndio, porque o verbo principal da voz ativa está no gerúndio, tá? Então, a aula deve estar sendo ministrada, porque o último verbo, que é o verbo aqui principal, tem que estar no particípio pelo professor. O neste momento aqui só veio só como complemento. Eu repeti o que estava em cima, mas você não mexeu nele, tá? Você não vai mexer em adjuntos adverbiais na hora de fazer a transformação da voz ativa para a voz passiva, entenderam? Não vai mexer, não vai ficar aí quebrando a cabeça, mexendo numa coisa que não vai interferir. Você só vai mexer aqui até aqui o objeto direto, tá? Entenderam isso aqui? Então, ninguém falou nada? Entenderam? Então, eu vou para o seguinte. Entendeu, Brenda? Entendi, Renatinha. Vamos lá. E quando é que eu vou fazer a transformação agora da voz passiva analítica para a voz ativa? Ó, anteriormente a gente viu a transformação, né, da voz ativa para a voz passiva analítica. Agora é o contrário. Agora você vai transformar da analítica, da passiva para a voz ativa. Então vamos lá. Ó, aqui tá, voz passiva analítica. A casa foi destruída pelo vento. Então, vamos lá. Aqui nós temos a casa, que é o sujeito paciente. Eu tenho a locução verbal, lembra? Foi, né? Destruída, porque o verbo principal tem que estar no particípio, e aqui eu tenho o agente da passiva. Então, o que acontece quando eu transformo na voz ativa? Você vai pegar a agente da passiva, porque ele agora que vai se tornar o sujeito agente. Claro que quando você pegar a voz, o agente da passiva, gente, a preposição por, porque pelo é por mais o, tá? Porque a construção da agente da passiva tem que ter a preposição por mais o, que transforma aí no caso de pelo. Quando você transforma agora para a voz ativa, este por tem que sumir, tá? Você não pode colocar por o vento. Então, ele some. Quando ele some, fica só o vento, tá? O vento destruiu a casa. Por quê? Porque eu tenho que eliminar aqui, ó, o verbo ser. Porque o verbo ser só existe na voz passiva. Então, o vento, por que é destruiu? Porque você vai olhar aqui, ó. Olha isso aqui. O verbo aqui, ó, está em qual tempo e modo? Cleiton. Cleiton que está com o rosto aí de Lucas. Hein, Cleiton? Cleiton, você já foi almoçar, é? Meu Deus. Não, eu tô aqui, é porque eu tô pensando. Ah. E aí? Por que tempo está aqui? É futuro aqui? Hein, Cleiton? Não é futuro, não. É o quê? É passado, ué. Passado. Não é esse aí que tá... É passado, mas é pretérito perfeito, não é qualquer passado, tá? Pretérito perfeito. Então, se o verbo foi está no pretérito perfeito, o verbo aqui, ó, tem que estar também no pretérito perfeito. Por isso que você vai colocar o vento destruiu a casa. Entenderam isso aí? Quem não entendeu, levante aí a voz. Erga a voz. Ela ainda já está ali com sono, já está ali bocejando. Vamos para a próxima, Cleito. Cleito está ali com só uma parte do olho. Aqui, a parede foi riscada por aquela criança. Então, vamos lá. Aquela criança, que é o agente da passiva, veja que vai sumir o por, ó. Aí vem aquela criança, riscou a parede. Por quê?
Porque o verbo aqui está, como aqui, no pretérito perfeito. Quando você elimina o verbo riscado aqui, né, que é o particípio, vai assumir aqui a conjugação do foi. Por isso que riscou a parede. Se aqui fosse era riscada, né? Se aqui fosse a parede era riscada por aquela criança, como ficaria aqui? Aquela criança riscava a parede, tá? Por conta aí de que seria era. Ai, meu pai. Vamos lá. Agora aqui. As plantas estão sendo regadas. Olha, aqui tem três verbos. Mas veja que quem vai sumir na hora que eu faço a voz ativa, quem vai sumir é o verbo ser, que é esse aqui. Então, o jardineiro, que é meu agente da passiva, vai transformar aqui no sujeito, né? O sujeito aí ativo, agente. Então, se isso aqui some, o que que acontece? O jardineiro está, você repete, só que aqui no caso aqui é está, porque jardineiro está na terceira pessoa, né? Do singular, então é está. Por que que é regando? Porque você vai olhar aqui, olha, a forma nominal do verbo, ó, ser, que está no gerúndio. Então, por isso que vai ficar está regando, tá? O jardineiro está regando as plantas. Então, você tem que lembrar sempre de olhar o verbo, no caso aí da transformação da voz passiva para a voz ativa, você tem que olhar também sempre o verbo ser, para ver se ele está em tempo, né, como no caso aqui do pretérito perfeito, ou na forma nominal aqui, que no caso é gerúndio, tá? Aqui, os convites do casamento deveriam estar sendo entregues. Olha, 1, 2, 3, 4. 4 verbos. Aqui. Então, vamos lá. Pelo noivo vai transformar aqui no sujeito, sujeito agente, e vai ficar o noivo deveria, ó, presta atenção, deveria estar entregando. Por quê? Você vai repetir esses dois, tá? Por que que é entregando? Porque aqui, ó, sendo também está no gerúndio, tá? Então, por isso que é entregando. Pessoal, nós estamos terminando o nosso tempo. Eu não terminei, claro, esse assunto, mas a gente vai dar sequência na semana que vem, e aí, na semana que vem, eu passo a atividade, tá? Para vocês, porque